Olá! A pandemia do novo coronavírus obrigou estudantes, professores e pais a encarar a educação escolar de uma forma diferente. Já em março, o Ministério da Educação autorizou a substituição de disciplinas presenciais pelo ensino à distância. Mas não é tão simples assim. Para funcionar bem, é preciso muito mais do que uma portaria de autorização. Ensino à distância é o tema do Câmara Debate que começa agora. Eu recebo os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais. Senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para conversar sobre um tema que já vem sendo debatido na Câmara há muito tempo, mas que agora tornou-se ainda mais presente em função do novo coronavírus. Deputado Lincoln Portela, eu começo pelo senhor. O senhor apresentou em 2012 uma proposta que regulamenta o ensino à distância, mas algo bem diferente do que está acontecendo agora. Eu queria entender a sua ideia, como o senhor avalia o que já está acontecendo agora em função da pandemia do novo coronavírus. Bem, você me colocou primeiro, muito obrigado pela participação, uma boa tarde ao meu amigo Rubens Ottoni e aos nossos telespectadores, também internautas, dizer o seguinte: eu fiz o meu projeto com o homeschooling, que é a educação domiciliar, ou homeschooling ou homeschooling. Uhum. E o homeschooling ele existe em, no mínimo, 60 países do mundo. Nos Estados Unidos da América do Norte, por exemplo, ele já está regulamentado nos 50 estados americanos. E o homeschooling é uma maneira sensacional de se aprender. É o aprendizado que vem através da naturalidade, é uma modalidade. Quando as pessoas usam a palavra opção, estão usando a palavra inadequadamente. É uma modalidade de ensino, cujos princípios são a naturalidade do ensino. A naturalidade do ensino, forma-se assim, o autodidatismo, ou a criança se torna uma autodidata e que vai trazer um resultado final de excelência. Então, estamos trabalhando dessa maneira e, por certo, tocando para frente. Agora, nesse momento que estamos vivendo, estamos com o ensino à distância, que já existia no Brasil, não é verdade? Já escolas universitárias já faziam isso, e o homeschooling ele é um pouco diferente. Os pais educam os filhos em casa. E no meu projeto, com a autorização do governo, com fiscalização da escola, com acompanhamento escolar. Então, há todo um processo, há toda uma dinâmica nesse sentido. Deputado Rubens Ottoni, o senhor é autor de uma proposta que trata do ensino à distância em substituição ao ensino presencial, mas em caso de extrema necessidade, né? Especificamente em situações como essa que nós estamos vivendo, a situação do novo coronavírus. Eu queria que o senhor explicasse a sua proposta e as semelhanças e eventuais diferenças entre a proposta do homeschooling, que é a proposta do deputado Lincoln Portela, para a partir daí a gente ter mais uma nova rodada de discussões. Não, perfeitamente. Primeiro, cumprimentar o deputado Lincoln, meu amigo, pela participação aí. A minha proposta é exatamente no sentido inverso. Eu parto do princípio que a educação à distância ela deve ser levada em conta, deve fazer parte do rol de possibilidades, mas só em situações emergenciais. E se alguém tinha dúvida sobre este encaminhamento e sobre o caráter da educação à distância, eu vejo que a própria pandemia que nós estamos enfrentando, ela se encarrega de mostrar a nós que um país com as características do Brasil não tem como garantir educação pública, gratuita e de qualidade a partir do ensino à distância, até pelas dificuldades estruturais, dificuldades de infraestrutura que a própria pandemia está nos mostrando. A pandemia nos mostra que mais de 50% dos nossos alunos, neste ensino à distância, não têm conseguido acessar as informações necessárias passadas pelos seus mestres. Por quê? Porque às vezes não tem uma internet adequada para receber essas informações, às vezes não tem um computador, não tem um celular adequado, e todos esses são óbices para que essa educação à distância ela possa acontecer. Por isso, apresentei um projeto
onde ele prevê, sim, a educação à distância como uma das modalidades possíveis, só em situação de extrema necessidade, mas também com a garantia que o poder público irá dar aos alunos os equipamentos e aos professores os equipamentos necessários, seja o computador, seja o celular, e a internet gratuita para que ele possa realmente ter o acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Deputado Rubens Ottoni, eu falei na abertura do programa que esse é um desafio não só para os estudantes, mas para os estudantes, para os pais e para os professores também. Eu queria falar um pouco na questão dos pais, que é um dos pontos tratado, né, pelo homeschooling. O deputado Nico Portela falou que os pais ficam encarregados de auxiliar nesse processo de autoaprendizagem, de orientar as crianças em casa, mas o que a gente observa no dia a dia é que, na experiência atual, os pais estão tendo muita dificuldade em relação a isso. É verdade. O que o senhor poderia falar em relação a essa questão da dificuldade dos pais? Mais uma vez, a própria pandemia está se encarregando de mostrar na prática aquilo que a gente debatia na teoria. A prática está mostrando que os pais, os professores estão com dificuldade, porque eles não têm uma metodologia adequada, não têm o instrumental necessário para desenvolver o ensino à distância, e os pais estão mais sacrificados ainda. Por quê? Por causa da realidade social brasileira, onde os pais eles têm que cumprir outras tarefas, que eles têm outros desafios, e eles não têm nenhum espaço, às vezes, na sua casa, um espaço adequado para poder garantir esse ensino à distância. Então, na realidade, essa educação à distância passa a ser um instrumento de excludente. Ao invés de ajudar a incluir as pessoas na sociedade, faz excluir, porque cada vez mais famílias ficam impossibilitadas de ter um acesso a uma educação de qualidade, seja porque os professores não têm condição de aportar a informação, seja porque o ambiente familiar necessário, não existe a estrutura necessária, seja o computador, seja o celular, seja o ambiente da sala, do lugar para poder recepcionar e poder fazer esse estudo. Então, tudo isso depõe contra este caminho para uma educação que a gente queira ser uma educação pública, gratuita e de qualidade. Deputado Nico Portela, eu queria ouvi-lo especificamente sobre essa questão dos pais, como eu provoquei a posição do deputado Rubens Ottoni. A gente sabe que a gente vive numa sociedade muito desigual. O senhor falou muito do papel, da importância dos pais nesse trabalho de homeschooling, mas como identificar isso em um país com tantas desigualdades? Será que os pais têm condições realmente de fazer isso? E aí eu coloco assim, às vezes os pais têm vontade, entende que o homeschooling possa ser um caminho, mas será que isso basta para capacitá-los, para torná-los em condições de fazer isso? Podem se tornar até melhores. Eu quero parabenizar o deputado Rubens Ottoni, porque ele criou a roda quadrada. Isso é fundamental, porque nos tempos primitivos, quando a roda era quadrada, ela foi se movimentando até tornar-se redonda. Então, o projeto do deputado Rubens Ottoni é fabuloso, porque, ainda que a roda esteja quadrada, com todos esses desafios colocados, como a questão da internet, como a questão de todo o equipamento, nós temos condições. O governo, se quiser, tem condições para isso, sim. Eu me lembro quantas vezes nós fizemos emendas de orçamento no passado para criarmos laboratórios de tecnologia, de informática. E esses laboratórios eram montados. E até hoje, nos estados, isso ainda acontece. Eu quero parabenizá-lo mesmo assim por essa iniciativa. Por quê? Para que as coisas possam ir se aprimorando. Então, eu penso que esse trabalho pode se aprimorar, inclusive pós-pandemia. Eu não posso induzi-lo a fazer um projeto pós-pandemia, mas sugerir que se estude com carinho, que tenhamos uma conversa, claro, com o MEC, Comissão, Ministério de Direitos Humanos, Ministério de Educação, para trabalharmos isso. É uma proposta sensacional. Voltando ao homeschooling, há uma diferença. Há uma diferença por quê? Porque os pais estão preparados para isso. No caso da pandemia agora, na educação à distância, os pais não estavam preparados. Primeiro, vivendo um conflito emocional
né, da pior espécie possível. As pessoas estão com crise de pânico, com crise de depressão, aumentando as agressões às crianças, aumentando o feminicídio, com tremendos desafios financeiros, pais desempregados. Então, há um pior clima possível, um péssimo clima dentro da estrutura familiar que, diga-se de passagem, quem trabalha com os conselhos tutelares sabe o quanto as famílias vivem desagregadas no nosso Brasil, sem generalizar. Mas quantos milhões de famílias estão desagregadas hoje? Então, evidentemente, uniu-se não o útil ao agradável, mas o péssimo ao pior, né? Mas, agora, deputado, quando a gente fala em paz, em condições de fazer, a gente pensa na desigualdade social brasileira, e quando a gente fala em desigualdade social, a gente fala em desigualdade educacional também. Você acha que não seria uma elite que teria condições de fazer isso e a gente estaria apartando essa elite do convívio com o restante do Brasil real, vamos dizer assim? em hipótese alguma, é só nos lembrarmos de vários casos que nós temos e são emblemáticos. O caso de Ben Carson, né, que hoje é secretário de Habitação nos Estados Unidos da América do Norte, com 69 anos de idade. Ben Carson foi educado por sua mãe, Sônia Carson, que era uma senhora semi-alfabetizada, teve apenas 3 anos de estudos, uma empregada doméstica que trabalhava em 3 lugares por dia, e ela começou a ver os livros em casa. O que ela fez? Ela pegou seus 2 filhos, que eram altamente problemáticos, conturbados nesse sentido, inclusive Ben Carson, e começou a dar tarefas para eles, ou seja, ela diminuiu o seu ritmo de trabalho e começou a incentivar os filhos a lerem livros que ela não lia. Cada filho, ela ia à biblioteca e cada filho tinha de ler 2 livros por semana. E depois, uma vez, no fim desses 6, 7 dias, ela tomava as lições dos filhos sem entender muito bem. Uma senhora semi-alfabetizada. E Ben Carson foi aquele homem que um pediatra, neurocirurgião, psicólogo, que fez a primeira operação das gêmeas siamesas no Brasil, negro, afrodescendente. Então, isso não tem nada a ver. Aqui no Brasil, nós temos registradas na ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, no mínimo 9.000 famílias. Mas nas nossas contas, nós temos mais de 21.000 famílias que fazem educação familiar de todos os níveis possíveis, culturais possíveis. Então, o nível cultural não tem nada a ver. O que tem a ver é a dedicação dos pais. Deputado Rubens Ottoni, eu queria ouvi-lo em relação a isso, a questão do nível educacional dos pais, dada a desigualdade que existe no Brasil, e se o seu projeto pode ser realmente a roda quadrada que vai rodar até chegar no homeschooling. Gostaria de ouvi-lo. Eu ficarei satisfeito de ver um dia o Brasil numa situação mais de igualdade social, numa situação onde as pessoas tenham acesso a exercer a sua cidadania em plenitude, que isso seja realmente um direito e aconteça na prática para todos os milhões e milhões de brasileiros. Aí, nesse momento, nessa realidade, você pode pensar numa educação à distância. Qualquer proposta, seja na área da saúde, na área da educação, seja na área do esporte, qualquer proposta, ela só é uma proposta, pode ser vista como uma proposta ideal, se comparada com a própria realidade. Então, na realidade que o Brasil vive hoje, de tremenda desigualdade, de falta de acesso aos equipamentos básicos de informação, de internet, de computador, de equipamento, de celular, a educação à distância, é claro que ela é elitista, ela é excludente. Ela vai ser uma educação com exemplos muito bons, como esse que foi citado aí, mas que a maioria da sociedade não vai ter acesso a essa possibilidade. Então, é uma possibilidade para alguns. Então, nós precisamos garantir, a Constituição prevê isso, a nossa Constituição, que a educação é um direito para todos e todas brasileiros. É um direito, então a educação pública, gratuita e de qualidade, ela é responsabilidade do Estado. Então, nesse sentido,
a educação presencial, hoje, para a realidade brasileira, ela cumpre um papel fundamental do ponto de vista pedagógico, eu diria até do ponto de vista psicológico, do ponto de vista de garantir a inclusão das pessoas, de dar a atenção necessária. Porque, ao se pensar que determinadas famílias não têm nem, vivem 8, 9, 10 pessoas numa residência de 1 ou 2 cômodos, como pensar em fazer essa educação à distância e na casa? Então, é a partir da própria realidade. Nós queremos transformar a realidade brasileira garantindo a educação pública, gratuita, de qualidade, presencial. A educação à distância, ela será prevista em casos emergenciais, como o caso da pandemia, desde que o poder público garanta os instrumentos básicos necessários, computador, internet, celulares, em condição para que os estudantes tenham acesso às informações. Deputado Rubens Ottoni, já existe algum acordo, alguma conversa com o presidente da Câmara para isso ir a plenário, o seu projeto? Existem outros na mesma linha também, né? Exatamente. Nós estamos trabalhando nessa linha do emergencial, porque naturalmente exige, a gente tem que ter essa compreensão do momento que nós estamos vivendo. Nesse instante, nós estamos dando uma atenção muito grande à questão própria de atendimento à saúde, tem uma comissão especial da saúde buscando esses projetos especiais, e também a economia, que está sendo muito afetada com a pandemia. A partir daí, eu vejo que esses projetos ligados à educação também serão lembrados para que possam ser vistos como alternativa para esse período emergencial. Senhores, muito obrigada pela participação no Câmara Debate. Muito obrigado a você. Muito obrigado, Rubens Ottoni. Eu conversei com os deputados Rubens Ottoni, do PT de Goiás, e Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais, sobre ensino à distância. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.